Amém. Que delícia e que honra estar aqui com os irmãos nessa noite, compartilhando a palavra. Isso traz uma alegria imensa ao meu coração e uma responsabilidade também. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos ler do verso 3 ao 5. A palavra de Deus diz assim: apesar de vivermos no mundo, não guerreamos de forma mundana, porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas. Ao contrário, elas possuem o poder de Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos todo o pensamento cativo e o tornamos obediente ao Messias. Amém? A reflexão que nós vamos fazer nessa noite é intitulada em Quem somos? Influenciadores ou influenciados? Essa palavra no livro de 2 Coríntios, ela aborda falando de uma guerra, de uma batalha. Mas é uma batalha de ensino, uma batalha de educação que é travada na nossa mente. E as nossas armas não são mundanas, mas armas que o Senhor nos dá para vencer. Vamos desenvolver esse versículo no decorrer dessa reflexão e as ideias virão bem mais claras. E eu gostaria de começar do começo mesmo, em Gênesis, né? Onde Deus criou todas as coisas, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas para cumprir um propósito para Ele e nele. Deus criou um mundo visível e invisível. Diz a palavra que Deus deu a luz. E o que é dar à luz? Trazer à existência tudo pelo poder da sua palavra. E assim Ele criou o homem e a mulher. Criou o homem e a mulher para corresponder a Ele no serviço de adoração. Serviço de adoração. Criou o homem e a mulher com pensamentos e motivações corretas e os colocou em um lugar correto no jardim do Éden, para que ali eles multiplicassem, se desenvolvessem, crescessem, amadurecessem, completando-se no trabalho do sacerdócio. E o que é o sacerdócio? Administrar todo o ensino do Pai, administrar toda a educação que vem do Pai e que estabelece uma cultura. O que é cultura? A nossa maneira de falar, de pensar, de agir, de tomar decisões, todos os nossos afazeres. É uma cultura. Então, toda essa cultura estabelecida ali por Deus, seguindo as instruções de Deus para que o homem e a mulher no jardim do Éden o correspondessem. Esse era o trabalho do sacerdócio. E a palavra de Deus em Gênesis 2:15 diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Algumas versões falam cuidar, outras versões falam guardar. Mas o que significa isso? Cuidar, guardar, meditar, recordar.
conservar conforme o que aprendeu. Conservar conforme a sua originalidade e verdade. E em João 14, no capítulo 14, no verso 21, diz, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Mas o Senhor também falou para o homem, cuidar, guardar, mas falou também para cultivar. E o que é cultivar? Repetir, recordar, compartilhar com o outro o aprendizado. É o culto que nós fazemos aqui. Repetimos as instruções, recordamos as instruções, compartilhamos. E toda semana nós temos essa oportunidade nas células, cultivando as instruções, cultivando a palavra do Senhor. Então, o que é que o Deus estava dizendo para o homem e para a mulher no jardim? Olha, não se apartem do meu ensino. Não se apartem das minhas instruções. Tudo que Deus planejou foi para que esse sacerdócio, para que esse serviço de adoração funcionasse bem e com produtividade. Mas a essência, como nós cantamos aqui na primeira canção, a essência desse serviço é a adoração. E o que é adoração? Adoração é aprender os mandamentos de Deus, os ensinos e servi-lo, correspondê-lo ao que Ele nos ensina. Adorar a Deus é obedecer a Deus. Adorar a Deus é quando eu recebo uma instrução, eu aprendo essa instrução e passo a ser a manifestação da glória de Deus, porque essa instrução mudou a minha vida. O princípio da adoração é a educação do reino. Mas o princípio do sacerdócio é a adoração. É o serviço. Homem e mulher foram colocados no jardim. O jardim representa o limite de Deus para esse sacerdócio. O limite são as instruções de Deus para funcionar esse sacerdócio. Nunca devemos esquecer as instruções. Nunca devemos nos apartar dos ensinos de Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 1, diz que a serpente chegou à mulher e questionou a mulher quanto à instrução que eles haviam recebido. Qual era a instrução? Que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente astuta chega perto da mulher e questiona. E sabe o que a mulher fez? Deu ouvido. Prestou atenção o que aquela voz estava sugerindo, questionando. Então, nós sabemos que aqui que a mulher prestou atenção, observou o que essa voz estava dizendo. E olha que nesse momento que a mulher age dessa maneira, ela abre um espaço para novas ideias. Ela abre um espaço para novas possibilidades, gerando a dúvida. Dúvida em relação a quê? Às instruções de Deus. Então, quando a serpente pergunta, olha, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Essa voz equivocada, que não era a voz de Deus, sussurra para a mulher.
Prove. Se você não gostar, largue. Essa voz sussurra nos nossos dias também. Quantas decisões ou já tomamos, ou você conhece alguém que já tomou, que sussurra a mesma coisa? Decida, faça. Se você não gostar, se não der certo, você abandona, você larga. Quantos relacionamentos, quantas decisões tomamos levando em consideração esse princípio? Se não der certo, parto para outro, chuto o balde. Olha o engano de pensar que simplesmente pelo fato de provar não teria consequências. Toda má decisão que tomamos gera consequências, e essas consequências, elas são inevitáveis. E olha, é um engano pensar que as más decisões que geram consequências, elas atingem somente a vida de quem tomou a má decisão. Ela afeta a casa, ela afeta a família, ela afeta os relacionamentos, ela afeta a cidade, ela afeta o país. Ela afeta as futuras gerações. E eu queria dar um exemplo aqui para vocês. A Bíblia traz vários exemplos em relação a má decisões. Mas eu queria dar um exemplo aqui do livro de Ruth, no capítulo 1, do verso 1 ao 5, que relata a experiência, de uma família. Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. A palavra de Deus disse que naquela época, quando os juízes governavam, houve fome naquela terra. Um tempo de crise, um tempo de necessidade, um tempo de dificuldade, um tempo de adversidade que pode surgir na nossa vida. E eles foram influenciados por esse tempo de crise e saíram de Belém de Judá. O que significa Belém? Casa do pão. Casa da provisão, onde Deus governa. Eles saíram de Belém e foram para Moabe. Confusão. Abi, pai. Confusão de pais, confusão de paternidade. Muitos pais. Então, Elimeleque e sua família saíram da casa do pão e foram para o lugar da confusão. A Bíblia fala que eles viveram ali aproximadamente 10 anos, e nesse período morre Elimeleque, e logo depois, um tempo depois, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, perdeu toda a sua família naquele lugar. Consequência de uma má decisão, de uma má influência. Porque não viram que um tempo de crise para um filho de Deus não é um tempo de tomar más decisões, mas são tempo de oportunidade de aprendermos com o Senhor. Crise para nós filhos são oportunidades. Mas no verso 6, a palavra de Deus fala que Noemi ouviu que o Senhor estava provendo naquela terra, lá em Belém. E ela, mesmo com toda a sua família destruída, somente com suas noras, Orfa e Ruth, ela decidiu se levantar. A palavra diz se levantar, se reerguer, tomou uma posição. Eu vou voltar para o lugar onde eu nunca deveria ter saído. Onde Deus provê, onde Deus governa, debaixo da instrução, debaixo da educação do reino. E Noemi volta. E Ruth, e ela foi influência na vida de Ruth, tanto que Ruth era uma moabita, era da terra de Moabe, e decidiu largar tudo
e seguiu Noemi para Belém. E Noemi foi uma mãe para Ruth, uma educadora para Ruth, uma influenciadora na vida de Ruth, e Ruth foi introduzida na genealogia de Jesus. Então, no jardim do Éden, a serpente fala para a mulher: que mal pode acontecer com você se provar? Nada vai acontecer com você. O verso 4, no capítulo 3, diz isso. E a mulher acredita nisso como uma verdade. Como uma verdade, não era a verdade. A mulher foi influenciada por essa voz equivocada. E no verso 6, no capítulo 3, diz que ela chegou ao homem e o influenciou. E ele também comeu. O problema, irmãos, não é comer. Minto. Não é observar. E sim comer. O problema é comer. Porque eu posso ouvir e rejeitar. Posso ouvir uma sugestão, uma orientação e rejeitar. Mas quando nós falamos em comer, houve uma decisão de receber um ensino, uma instrução. Nós estamos falando aqui de um fruto, de uma maçã, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de um conselho, de uma palavra, de uma instrução. E eles decidiram, tomaram uma má decisão de receber esse fruto, o mau conselho. Não era a instrução de Deus para eles. E olha o que aconteceu. Depois da queda do homem e da mulher, eles passaram a adorar a Deus. Adoração, que era o princípio do sacerdócio em obediência a Deus. Eles passaram a adorar ao Senhor com sua racionalidade e não com o espírito. O homem e a mulher foram afetados, foram influenciados em sua essência. Em sua essência, para a qual eles foram criados. Na sua comunhão, na sua liberdade, na sua comunicação, no serviço que prestavam ao Senhor, servindo, correspondendo ao Senhor, eles foram afetados. E no verso 9 do capítulo 3, Deus aparece na história perguntando ao homem: onde está você? Quando nós estudamos o Salmo 139, há uns dias atrás nas células, uma das coisas que nós estudamos foi a respeito dos atributos de Deus, e um deles é a sua onisciência. Como que um Deus onisciente está perguntando onde o homem está? Ele sabia, Deus não estava perguntando onde esse homem estava no seu espaço geográfico. Não! Deus estava perguntando para o homem assim: onde está você? Você está posicionado no lugar onde eu coloquei você? Você está cultivando, guardando, cuidando daquilo que eu deixei na sua responsabilidade? Deus já sabia que o homem havia sido influenciado e afetado. O homem, nesse momento, ele já se encontrava afetado nas suas emoções, e ele, na sua mente, e ele começou já a ver Deus com outros olhos, com outro ângulo. E quando o homem, no verso 10, responde a Deus a essa pergunta, a gente já percebe a mudança na própria fala. Porque ele diz para Deus assim: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus pergunta para esse homem, no verso 11: quem lhe disse
Quem te mostrou? Quem te influenciou? Quem limitou a sua mente que estavas nu? A mentalidade do homem e da mulher foi contaminada. E eles passaram a ver escassez, insuficiência, limitação, enfermidade, improdutividade, crises, problemas, obstáculos. Essa é a mentalidade de nudez, essa é a mentalidade de escravidão. Porque quando Deus orientou o homem e a mulher a não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava falando para eles especificamente: olha, não aceitem o ensino, não aceitem o conselho de pessoas que não me representam e que eu não estou ensinando por meio delas. Não aprendam com pessoas que ensinam o conhecimento do bem mesclado com a maldade. Pois logo vocês aprenderão o que é morrer. Certamente morrereis. Irmãos, nesse tempo, fazendo um corte na nossa história, na nossa existência, pegando de 2 anos para cá, passamos por uma grande crise na terra, que foi a pandemia. E por essa crise, nós fomos levados para dentro da nossa casa, e por um período ficamos exclusivamente dentro de casa. O nosso relacionamento, o nosso contato com o mundo eram por meio das redes sociais, dos meios de comunicação. Nós ficávamos sabendo o que estava acontecendo ao redor do mundo. Quantos de nós foram bombardeados com vozes influenciadoras que nos levaram a uma condição de morte? Quantos de nós adoeceram? Quantos? Quantos se desviaram da palavra, saíram da presença de Deus? Quantos? Sabe por quê? Foram procurar em Moabe, no lugar de confusão de muitos pais, de muitas vozes, de muitos mestres, de muitos ensinos, uma saída para sair da crise. Todas as vezes que nós começarmos a observar, analisar, estudar, prestar atenção em problemas, crises e obstáculos, nós nos afastaremos das instruções de Deus. Não foi o que a mulher fez? Foi o que a mulher fez no jardim. Nós podemos, irmãos, ler esse relato da queda do homem e pensar: é apenas um relato, é apenas uma história. E eles, homem e mulher, colheram os frutos das suas más decisões. Mas não é assim. Não é assim. Essa voz equivocada, essa voz que sussurra, essa voz que ensina, que nos corrompe com direção errada, ela perpassa todas as gerações até os dias de hoje. Até os dias de hoje, com o mesmo propósito que falou à mulher no Jardim do Éden. Nós precisamos entender alguns princípios no reino espiritual. Um deles, nenhuma palavra ela é inocente. Toda palavra ela nos direciona para algo. Ela tem um propósito. Somente a palavra de Deus pode nos levar a uma direção correta. A palavra de Deus é a instrução que nos mostra o caminho
como está escrito no Salmo 119, no verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, no meio de tantas vozes, de tantas informações, de tantos mestres, de tantos ensinos, eu preciso discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes. Esse é o nosso desafio. Porque existe a voz do homem. Eu estou falando aqui para vocês e estou me escutando. Alguém fala e eu escuto. Podemos, na nossa vida, receber muitos bons conselhos, são bons. Mas não necessariamente é uma direção de Deus para a nossa vida. Um bom conselho. Nós temos que discernir a voz do homem, porque ele pode nos afastar do propósito. Pode nos distrair, nos desviar do lugar correto. Irmãos, se nós formos pegar o nosso celular agora, nós vamos ver muitos mestres ensinando lá, nesse momento. Com lives ou com os stories, outras redes sociais, nós encontraremos muitas vozes, muitos mestres ensinando sobre vários assuntos ao mesmo tempo, mas com um objetivo, de ter o maior número de seguidores e influenciados possíveis. Não são vozes inocentes. Essas vozes, elas podem nos afetar, elas podem nos influenciar na nossa maneira de falar, de pensar, de tomar decisão, de vestir, de se comportar. São vozes que acabam sendo nossos mestres. E mestre também de nossos filhos, roubando nossa herança. Existe também a voz do inimigo. A voz do inimigo, ela pode até parecer a voz de Deus, porque Satanás é seu imitador. É uma voz que ensina o bem e o mal. O mal com a aparência do bem. A voz do inimigo só vem para cumprir o que está escrito em João 10:10, que diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Roubar a palavra de Deus revelada em nós. Nos distraindo, introduzindo ensinos, cenários falsos para nós. Provocando desinformação. Olha bem, no meio de tantas informações, ele provoca desinformação, porque eu não sei quem eu escuto. Eu não sei quem tem a verdade. Ele busca apagar da nossa memória toda a instrução que Deus nos deu. Ele vem também para matar. Matar o quê? Matar a vida do Espírito em nós para bloquear a adoração. O que é adoração? É o nosso serviço ao Senhor. O princípio do sacerdócio é a adoração. Ele vem para matar a adoração. Como que o diabo faz isso? Introduzindo a angústia, a amargura, o ressentimento, a rejeição, a decepção, a frustração, a sobrecarga do trabalho, o cansaço, o desânimo, o estresse, o medo, a insegurança. O diabo nos leva a uma condição mental de um cansaço, de uma fadiga, nos coloca num buraco onde nós vemos somente as fortalezas e não vemos saída. E
E esse lugar vai criando raízes dentro de nós. Ele vem para matar a esperança e a alegria do Senhor, que é a nossa força, como está escrito em Neemias 8:10, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ele vem também destruir todos os desenhos, destruir todos os cenários de Deus para nós. Tudo que Deus preparou, todo o propósito, Ele vem destruir. Ele quer destruir todo o modelo que Deus tem para nós, criando a confusão. E assim nos levar a uma vida sem propósito e vazia. Irmãos, nós não podemos ignorar as sutilezas do mundo espiritual. Porque o poder de influência, ele tem um propósito, sabe, de nos bloquear, de nos parar. Ele quer trazer todos os registros, os rastros do passado. Todas as mazelas, as dificuldades, as nossas demandas, as nossas más decisões, esse passado pesado da nossa vida, o poder de influência, ele quer relembrar, recordar, trazer de volta para nós histórias de nossos familiares, histórias de coisas que não deram certo. Quantas pessoas nós, às vezes, sentamos em rodas, familiares, e ficamos recordando histórias passadas, histórias que deram errado. O poder de influência, ele precisa de uma voz que repita as histórias erradas, de geração a geração. Cuidado em ficar recordando histórias do passado, cuidado de ficar ensinando pessoas, relembrando histórias de fracasso do passado. Esse poder de influência, ele quer trazer esse passado para nos parar, nos bloquear, e para que ao invés de nós avançarmos em Deus e cumprirmos propósito nele, nós vamos retroceder. Voltar a ficar presos no passado. Nessa história que não trouxe bons frutos para nós. Existe também a voz do ego. O que é a voz do ego? É a nossa própria voz, falando conosco mesmo. A voz do ego quer ser maior que a vontade de Deus. É os nossos achismos, as nossas ideias, as nossas considerações, os nossos pensamentos, as nossas motivações. São aqueles que ouvem, mas não aprendem. Não amadurecem, eles não amadurecem. Eles não passam pelo processo da regeneração da alma. Eles não se submetem à autoridade e ao governo de Deus. Precisamos entender, irmãos, que há processos no reino espiritual que são diferentes. Quando nós falamos em salvação, a salvação não é um fim, a salvação é o início. A salvação, o processo de salvação na nossa vida, é como uma porta de entrada no reino de Deus. É o que me dá um direito legal de entrar no reino de Deus. Eu dei um exemplo nessa manhã. Eu quero fazer um curso de engenharia civil. Preciso fazer a matrícula, porque senão eu não posso fazer o curso. A matrícula é minha porta de entrada para fazer o curso. Vou lá, faço minha matrícula. Mas a matrícula não me torna uma engenheira civil. Eu preciso passar pelos processos daquele curso. Eu preciso passar pelas etapas, os níveis
de conhecimento daquele curso. Eu preciso passar pelas provas. Eu preciso que os mestres me avaliem, me aprovem. Então, a salvação é a porta de entrada para o reino de Deus. Não é o fim. E quando nós pensamos em libertação, libertação é o conhecimento da verdade. É muito mais do que libertar-se de um espírito. Libertação é libertar-se de um padrão de conhecimento. É libertar-se de um ensino, de um jugo de ensino. De uma má educação, de uma má influência. Então, quando nós pensamos em salvação, sabemos que ela é imediata, que ela é gratuita, mas a nova vida não. A nova vida em Cristo é um processo que precisa de uma nova educação. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou com a mente saudável. Então, onde que está o problema? Nos cenários e nos mestres que criaram em nós uma mente enferma. Que nos influenciaram, nos ensinaram para um caminho sem propósito. Que nos influenciaram e nos direcionaram para ensino que nos atam, que nos prendem, que nos escravizam, que corrompem a nossa alma. E também existe a voz de Deus. A voz de Deus, irmãos, nós temos que ter a maturidade e a responsabilidade. Toda a experiência que o Senhor nos leva, nós precisamos pegar essas experiências e refletir, e entender, levar essas experiências à luz da palavra do Senhor. Precisamos entender o que Deus está ensinando e para que Ele está nos ensinando por meio dessas experiências. Não podemos ficar compartilhando experiências pessoais sem a luz da palavra, sem o entendimento da palavra, sem a avaliação do mestre, sem a aprovação dele. Quantos de nós, principalmente no meio cristão, nós ficamos muitas vezes compartilhando experiências pessoais sem propósito? Não podemos ser irresponsáveis e imaturos. Da mesma forma que Deus fez perguntas para o homem e para a mulher no jardim, Ele faz perguntas para nós até hoje, porque Ele é um Deus que educa. Ele é um Deus que ensina. Ele é um Pai que educa. Ele é o nosso mestre. Se nós não aceitamos as disciplinas e os ensinos do Pai, nós iremos nos comportar como filhos órfãos, sem a paternidade divina. É por meio dos ensinamentos, das instruções, das disciplinas, que Deus nos reposiciona como filhos. Os ensinos de Deus são para que nós, filhos, lhe deem respostas. Ele espera a nossa confissão. Ele espera as nossas respostas. Às vezes estamos vivendo tempos difíceis. E quando nós estamos vivendo tempos difíceis e somos levados ao deserto, porque o deserto não é lugar de privação, é lugar de provisão. É o lugar onde Deus está conosco. É uma escola onde Deus nos ensina. É no deserto. Quando Deus nos leva a esse lugar e passamos por adversidades, nós ficamos pedindo a Deus respostas. Senhor, me fala, me orienta, me instrui. E nesse momento Deus está olhando para nós e falando:
Eu já falei, eu já te instruí, já te capacitei. E nessa escola eu espero a sua resposta. Quando nós somos provados lá na engenharia civil, na hora que você está fazendo a prova, quem que tem que dar a resposta? O mestre ou o estudante? É o estudante, para ver se ele aprendeu. Qual é o seu nível de responsabilidade de consciência. Gostaria de fazer umas perguntas. Quero que você responda para você mesmo. Nós somos os que influenciam ou dos que estão sendo influenciados? Somos a resposta de Deus para esse mundo diante de crises e tantas informações? Quem está nos ensinando? Quem está nos governando? Porque a nossa maneira de viver vai mostrar quem governa dentro de nós. Quem exerce influência em nossos pensamentos, nas nossas ideias e decisões? Quem? Que pessoas têm influenciado nossa vida? Porque as conexões, os relacionamentos, sem propósito, vão nos distanciar da presença de Deus. Esse é o tempo de responsabilidade. Temos que ser cautelosos e prudentes, não no nosso entendimento, mas temos que buscar a vontade de Deus. Ter ideias, criatividade, sonhos, imaginação, motivações, nada disso é errado. Mas Satanás, o nosso adversário, e em hebreu significa aquele que te vê e julga, ele criou a ilusão, o falso, com aparência de verdadeiro, para nos afetar, para nos influenciar na nossa maneira de ver e de falar. Mas se nós estivermos curados, como está escrito na palavra em Romanos 12:2, o que está escrito lá? Em outras palavras, não se deixem conformar aos padrões do mundo. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saibam o que Deus deseja. E todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Irmãos, se formos curados pela palavra, reposicionados na palavra, Deus vai falar conosco, e nós poderemos ir a todos os lugares, poderemos frequentar qualquer faculdade, fazer qualquer curso, conviver com qualquer cenário, porque não seremos influenciados, seremos os influenciadores. Os influenciadores. Podemos estar em qualquer ramo de profissão, mas saberemos que a nossa tarefa é ensinar as verdades para que as pessoas se tornem livres e conheçam a liberdade que Cristo já libertou. O poder das trevas só será removido quando chegar o poder da influência do reino de Deus. Mas se Satanás colocar na nossa mente e na nossa boca o medo, a mentira, o falso, e nós começarmos a declarar crises e dificuldades, nós seremos derrotados e enfraquecidos. O que nós precisamos fazer? Resgatar os registros de Deus, nos apropriar dos registros de Deus, da sua palavra, das suas instruções, e começar a declarar essa palavra até que venha a existência dos propósitos de Deus. Como está escrito, olha o que o Senhor nos orienta em Tiago, no capítulo 4, no verso 7. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistem ao adversário, aquele que te vê e julga, e ele fugirá de vocês.
Porque a palavra de Deus, em Cristo, Deus já anunciou a solução para nós. Nos deu a promessa de restauração. Revelou o seu perdão, remissão, cobertura. Revelou o caminho de volta ao Pai, de volta à verdade. Fez vestes novas para nós e nos cobriu com o sangue do Cordeiro imolado, Cristo. Estabeleceu as instruções para um recomeço na nossa vida, como fez com Noemi, como fez com cada um de nós, como fez com tantos exemplos na Bíblia. Um recomeço, uma nova etapa, uma nova história. Nos reeducando, nos curando, nos cobrindo o pecado e a vergonha, a nossa nudez. É tempo, irmãos, de reposicionamento e responsabilidade, para ouvirmos, voltarmos a ouvir a voz correta, a instrução correta do nosso mestre. E assim nós entenderemos e cumpriremos nesse tempo a nossa missão. De sermos os maiores influenciadores de nossa geração. Porque a igreja do Senhor, ela não pode se colocar no papel de uma igreja na defensiva. Eu aguardo o ataque do inimigo e respondo quando ele me ataca. Não, a igreja está no papel de ofensiva, marchando, cumprindo a sua tarefa nessa terra. E eu quero encerrar essa reflexão nessa noite. E eu não sabia que nós iríamos estudar o Salmo 32, mas eu separei justamente um versículo do Salmo 32, no verso 8, que diz o seguinte, que do Senhor falando conosco. Olha que lindo. Eu, o Senhor, te instruirei. Eu, o Senhor, te ensinarei neste caminho que estás. Eu, o Senhor, te darei conselhos. Meus olhos estarão sobre você. Vamos nos apropriar disso, irmãos. Vamos ouvir somente a voz do Senhor nas nossas vidas. Vamos ser a igreja madura e responsável que Ele vem buscar. Sua noiva. O noivo vem buscar sua noiva. Essa canção, essa última canção, chama Diz. Precisamos entender o que o Senhor está dizendo sobre nós e para nós. Receba essa canção como a sua oração nessa noite, amém? Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a